Se essa decisão passar, prepare-se para pagar mais. O alerta que quase ninguém está ouvindo. Imagine acordar daqui a alguns meses e perceber que alimentos, combustível, energia e produtos básicos ficaram mais caros, sem que um novo imposto tenha sido criado no Brasil. O motivo? Uma decisão tomada fora do país em centros de poder econômico global. Estamos falando da taxação de carbono nas fronteiras, uma política que já está em fase de implementação na União Europeia e pode se espalhar pelo mundo. Se ela avançar como está desenhada, o Brasil entra diretamente na conta. Hoje, você vai entender. Que decisão é essa? Por que ela está sendo vendida como ambiental, mas tem efeitos econômicos profundos? E por que, no fim das contas, quem paga a conta é você? Contexto histórico. De Kyoto ao controle econômico verde. A história começa nos anos 1990 com o Protocolo de Kyoto, quando o mundo passou a discutir metas para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Depois vieram o Acordo de Paris em 2015 e a consolidação da ideia de que emitir carbono tem custo econômico. Países ricos, principalmente europeus, avançaram em impostos sobre carbono, mercados de crédito de carbono, regulações ambientais cada vez mais rígidas. O problema surgiu quando perceberam algo simples. Indústrias começaram a sair da Europa para países com regras ambientais mais flexíveis. A resposta foi estratégica: taxar o carbono dos produtos importados. Assim nasce o CBAM, Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira, liderado pela União Europeia. O que está em jogo agora? A decisão que pode encarecer tudo. O CBAM prevê que produtos como aço, cimento, fertilizantes, alumínio, energia e, futuramente, alimentos e commodities agrícolas paguem uma taxa extra ao entrar na Europa, caso o país de origem não tenha uma política climática considerada equivalente. Na prática, isso significa: exportar para a Europa fica mais caro. Empresas repassam esse custo. O preço sobe dentro do Brasil. Mesmo que você nunca exporte nada, o impacto chega ao supermercado, ao posto e à conta de luz. Impactos diretos no Brasil. Quem ganha, quem perde e quem paga. Caminhoneiros. Diesel mais caro, custos logísticos sobem, frete encarece. Tudo encarece. Agricultores. Fertilizantes ficam mais caros. Produção pressiona margens. Pequenos produtores sofrem mais que grandes grupos. Pequenos e médios empresários. Menos competitividade. Acesso limitado a tecnologias verdes. Risco de fechamento ou informalidade. Exportadores. Precisam se adequar a padrões externos. Investimento alto, retorno incerto. Dependência de certificações internacionais. Quem ganha? Países ricos com tecnologia verde, grandes fundos e empresas de certificação. Setores industriais europeus protegidos. Quem paga? O consumidor final, o trabalhador, geopolítica do carbono. Meio ambiente ou poder econômico. Essa política não é apenas ambiental, é geopolítica pura. A União Europeia protege sua indústria, pressiona países emergentes, redefine regras do comércio global. Os Estados Unidos observam, a China se adapta e países como o Brasil ficam no meio do tabuleiro. Organizações como OMC, FMI, Banco Mundial já debatem se esse tipo de taxa é protecionismo disfarçado. A pergunta central é: quem define o que é sustentável e quem lucra com isso? Exemplos e dados que ajudam a entender. Estudos de instituições como OCDE, CEPAL e think tanks europeus de geopolítica apontam que taxas de carbono mal calibradas reduzem crescimento em países exportadores, aumentam desigualdade, concentram poder econômico. No Brasil, setores de base, energia, agro e transporte, sentem primeiro. E quando eles sentem, o preço chega na ponta. Essa decisão ainda está em expansão. Mas se avançar sem negociação, adaptação gradual e defesa dos interesses nacionais, o resultado é claro: mais custos, menos competitividade, preços mais altos para quem já vive no limite. A discussão ambiental é necessária, mas quando ela vira instrumento de poder econômico, alguém sempre paga a conta. A pergunta que fica é: o Brasil vai apenas aceitar as regras ou vai disputar o jogo? Se você acha que esse tema precisa ser mais discutido, comenta aqui embaixo, porque quando o preço sobe, não dá mais para fingir que não é com a gente. O efeito dominó. Quando a Europa decide, o mundo sente. Uma das maiores ilusões desse debate é achar que essa taxa fica restrita à Europa. Na prática, decisões desse tipo criam efeito dominó. Quando a União Europeia impõe um padrão, outros países passam a copiar.
Grandes empresas globais adotam o mesmo critério. Bancos e fundos passam a exigir adequação climática para liberar crédito. Resultado: mesmo quem vende só dentro do Brasil começa a pagar mais caro por financiamento, seguro, logística e insumos. É assim que uma decisão externa vira inflação interna silenciosa e contínua. O papel do sistema financeiro. O carbono virou ativo. Aqui entra um ponto pouco discutido. O carbono virou um ativo financeiro. Hoje existem créditos de carbono negociados em bolsas, fundos climáticos, derivativos ambientais. Grandes bancos e fundos internacionais lucram com certificações, intermediação, financiamento verde. Para países como o Brasil, isso significa pagar para provar que não polui, depender de auditorias externas, aceitar regras feitas por quem já se industrializou há 100 anos. Não é só meio ambiente, é financiarização da natureza. Brasil: potência ambiental ou colônia regulatória. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, agricultura tropical eficiente, grande capacidade de captura de carbono. Mesmo assim, é tratado como suspeito ambiental permanente. Por quê? Porque o jogo não é só ecológico, é disputa por mercado, poder e narrativa. Se o Brasil não definir seus próprios critérios, criar um mercado nacional forte, defender sua realidade produtiva, corre o risco de virar colônia regulatória, obedecendo regras que não ajudou a escrever. O impacto social invisível. Quem não aparece nas estatísticas? Essas políticas raramente mostram o impacto humano real. Quando custos sobem, o pequeno produtor não investe. O caminhoneiro se endivida, o comércio local perde margem, o emprego informal cresce. Não aparece no relatório europeu, mas aparece na periferia, no interior, no prato mais vazio. O discurso é global. A conta é local. A transição para quem? A grande pergunta não é se o mundo precisa mudar. Isso é consenso. A pergunta é: quem paga pela transição? Quem define o ritmo? Quem lucra no caminho? Se essa decisão passar do jeito que está, não será apenas um debate ambiental. Será um choque silencioso no custo de vida. E quando o preço sobe, o discurso bonito não paga a conta. Agora me diga nos comentários: isso é sustentabilidade ou um novo tipo de imposto global?